Por que a validade do pão é menor e por que o pão estraga tão rápido? Bem, diferentemente de um pão de mercado, de um pão industrializado, que você tem uma durabilidade maior do pão, que ele dura 30, 40, 60 dias, inclusive tem pães específicos que duram mais de 6 meses, o pão artesanal ele não leva uma alta carga de conservantes sintéticos, químicos. Então, se você não tem essa alta carga de conservantes sintéticos químicos para controlar essa extensão de vida, essa extensão de prateleira do seu produto, você não vai conseguir essa manutenção desse pão por um período muito grande, tá? Então, realmente assim, um pão artesanal, ele vai durar quanto? Depende da temperatura que você está, depende da forma como você vai armazenar. Se você assa o seu pão e você espera com que ele esfrie por completo antes de embalar e vender esse pão, ou antes de embalar e consumir na sua casa mesmo. Porque se ele não estiver completamente resfriado, ele não vai ter para onde escapar esse calor, esse vapor que está dentro dele. E isso vai facilitar a proliferação de mofo, a proliferação de bactérias ruins dentro desse pão. Uma outra maneira de você conseguir uma extensão maior deste pão, dessa vida útil do seu pão, é trabalhando com pré-fermentações. Antigamente, os padeiros não tinham esse tipo de conservantes sintéticos químicos. Então, eles tinham que se fazer valer de alguma maneira mais tradicional. Ou era utilizando o fermento natural, que através das bactérias boas é uma barreira para que não entre tantas bactérias ruins, ou trabalhando com pré-fermentações. As pré-fermentações, elas auxiliam na colônia de leveduras, no aumento da colônia de leveduras, no aumento da vida útil desse pão. Então, isso é uma técnica utilizada há muitos anos por padeiros, ainda da época que não tinha essa carga tão grande de aditivos químicos sintéticos. Então, por isso que o pão artesanal tem um diferencial, sim, e que você pode vender isso para o seu cliente também, tá? Porque você pode ensinar o seu cliente a guardar esse pão para que ele dure por mais tempo. Você pode ensinar guardando na geladeira, guardando no freezer, e você vai conseguir durar por 2, 3 meses tranquilamente esse pão, tá? Como dar conta de várias encomendas? O primeiro passo para que você saiba qual é o volume de encomendas que você consegue receber no forno da sua casa, é você fazendo um teste de 8 horas. Se você está proposto a trabalhar durante 8 horas por dia, então você vai fazer um teste de 8 horas no dia, quantos pães você consegue produzir e assar naquele dia. Lembrando sempre, quantas formas vão caber no seu forno? Quanto tempo você vai ter que... quanto tempo seu forno leva para assar a determinada massa que você está disposto a fazer? Porque você pode trabalhar com fornadas diárias com sabores diferenciados. Você não precisa trabalhar de segunda a sábado com o mesmo tipo de pão. E diferentes tipos de pães levam diferentes tipos de tempos no seu forno. Então, a única maneira que você vai saber como que você vai dar conta das encomendas e qual é o volume máximo que você vai conseguir pegar e se comprometer com as encomendas é testando. Então, eu tenho alguns fornos aqui em casa, eu vou fazer uns testes também aqui, tenho pensado em algumas coisas diferentes para poder instigar você que está aí na sua casa a testar o seu forno também. Eu já falei bastante sobre termômetro, mas esse aqui, eu até trouxe hoje esse termômetro aqui, para poder relembrar que quem não tem esse termômetro de forno, vocês vão encontrar de 20 a 100 reais esse termômetro aqui, a mesma marca. Então, quando vocês forem adquirir um termômetro para você poder controlar a temperatura do seu forno e ter garantia de que você não vai deixar numa alta temperatura ou numa baixa temperatura, cuidem onde vocês forem comprar, tá? Porque esse termômetro eu paguei 18 reais, tá? 18 reais e ainda tem pela internet por 20 reais, mais o frete de 4, 5 reais. Não precisa comprar o mais caro, porque não vai mudar não, tá? Então, como que você vai fazer esse teste? Você vai ver qual é a massa que você vai fazer no seu forno, qual é o tamanho da forma que você vai utilizar, quantas formas cabem no seu forno que assem com qualidade, e a partir disso você vai começar a fazer teste. E você tem que lembrar de uma coisa muito importante. Se você não tem um espaço no forno para assar vários pães ao mesmo tempo, você também não pode fazer as massas todas ao mesmo tempo. Você precisa ter tempos diferentes de fermentação, tá? Você até pode começar uma leva maior de massas no começo, mas aí você deixa uma parte em temperatura ambiente, uma parte na parte mais baixa da geladeira,
uma outra parte de massa, na parte mais alta da geladeira, que elas vão fermentar em tempos diferentes, para que você consiga ganhar tempo no processo de modelagem, de levar para o forno, retirar. E isso é teste. Então eu vou fazer um desafio com vocês a partir da próxima semana de testes do forno. E vou pegar o forno menor que eu tenho em casa. Por que eu vou pegar o forno menor? Porque é a realidade da grande maioria das pessoas. Eu tenho um forno que cabem... Deixa eu pegar aqui, ó. Eu fiz esse pão aqui hoje à tarde. Eu tenho um forno que ele cabe 6 formas desse aqui, tá? É um forno, esse pão aqui deu 500 gramas. E eu vou fazer um teste com ele, com um pão básico, para que eu possa, a partir disso, orientar você que está aí do outro lado, sempre me assistindo, me acompanhando, de uma maneira melhor. Porque quando você tem um forno maior, é mais fácil você pegar um maior volume de produção. Mas quando você tem um forno menor, até que você tenha condições financeiras de ter um forno maior, você tem que saber quanto que você pode se comprometer em encomenda. Porque senão você acaba metendo os pés pelas mãos. Pega um número grande de encomendas e acaba não dando conta. Tá bom? Andressa, se não usar açúcar numa receita que vai açúcar, interfere na qualidade do pão? Cíntia, uma receita que vai açúcar, se for um percentual baixo de 5%, o que é esse 5%? Se você tem 1 quilo de farinha e ele vai menos do que 50 gramas de açúcar, ele não vai entrar na sua massa com o intuito de deixar a sua massa doce. Ele vai entrar na sua massa com o intuito de deixar a sua massa mais úmida, porque o açúcar, ele é um ingrediente que ele puxa a umidade, que ele capta a umidade. Esse pão que eu mostrei para vocês agora, eu vou mostrar de novo para vocês, é um pão de espinafre. Ele não parece verde por fora, tá? Mas alguns detalhezinhos aqui do ladinho, ó, ele tá meio morninho ainda, então por isso que eu não cortei ainda. Eu fiz esse pão para fazer um teste mesmo com a coloração. Este pão eu coloquei 5% de açúcar. Para quê? Para manter a umidade por um período maior, para que ele consiga ter uma vida útil um pouco maior. Então, pães com açúcar também terão uma durabilidade de prateleira maior do que pães sem açúcar, tá? Então, não vai interferir no resultado de sabor, eu não sinto quase nada de diferença. Mas na durabilidade, você perde um pouquinho de vida útil na durabilidade, tá? Fiz o pão chinelo com nozes e deu mais que certo. Luciana, que bacana. O pão chinelo que ela se refere é o pão ciabatta, que eu ensinei na Semana do Pão Artesanal. É um pão clássico italiano, maravilhoso, que você pode comer tanto com tábua de frios, com pastinhas, com antepastos, com sanduíches. Ele é maravilhoso, é um pão super legal. E se alguém quiser essa receita, vocês podem entrar no Linktree/Pão Sem Segredo, que lá tem um botãozinho que vai direto para conseguir um e-book gratuito que eu libero com essa receita, tá? A única diferença é que essa que ela fez é que tem nozes. E essa que eu fiz no e-book não tem as nozes, mas você pode acrescentar também nas dobras. E lá no e-book você vai entender o que são essas dobras, tá? Fernanda, posso fazer pão italiano em forno? Forno caseiro, acredito eu, né? Você pode fazer qualquer tipo de pão no seu forno caseiro, qualquer tipo de pão. Assim, você vai ter variações de resultado? Vai ter. Pães italianos, eu acredito que de repente você tenha, ou esteja se referindo a pães rústicos, redondinhos, ou pães baguetes, né? Pode ser que seja um ou pode ser que seja outro. Se for aquele pão rústico redondo, você pode utilizar a panela de ferro ou panela de pedra, que você consegue bons resultados, tá? Você consegue simular um forno de lastro. O que é um forno de lastro? É um forno que aquece nas laterais, embaixo, em cima, ele mantém a homogeneização dessa temperatura. Então você consegue simular. Se for uma baguete, claro que você vai ter uma dificuldade maior de abrir aquela pestana bonita daquela baguete. Mas se você umedecer o seu forno, e hoje eu deixei aqui, ó, isso aqui, ó, que eu uso para umedecer o meu forno, tá? É o mais indicado do mundo? Não, mas eu umedeço as laterais do meu forno quando eu quero fazer com que o meu pão tenha uma vaporização. Eu utilizo isso daí, tá? Uma maneira caseira de dar um jeito quando a gente não tem uma ferramenta mais profissional. E não coloco mais água morna, só água fria. Perfeito, Luciana. Que pães... Gente, vamos lembrar sempre que pães tem que ser com água fria, tá, gente? Não vamos colocar água morna no verão, por exemplo, né? Claro que eu tô de blusa aqui, né? Aqui é mais frio onde eu moro. Mas se você tá num local que realmente é verão aí onde você mora, vamos segurar essa temperatura da água, vamos colocar a temperatura mais fria possível para que você consiga controlar a temperatura. Vamos lá. Quitutes Gourmet perguntou qual a temperatura do pão estará assado, 96 ou 200? Eu acho que ela quis dizer o seguinte, porque eu sempre falo em relação à temperatura do pão.
Qual a temperatura que o seu pão tem que estar para que você consiga retirá-lo do forno? O meu forno não precisa necessariamente, não é o meu forno que precisa estar a 96 graus, é a temperatura da massa. Então agora, já que eu tô com esse pão aqui na minha frente, eu vou aproveitar e vou fazer isso no pão mesmo, tá? Digamos que ele esteja na forma. E aqui está o meu termômetro. Eu vou espetar o meu pão aqui na lateral, ó, e ele vai no meio do pão. E eu vou visualizar aqui a temperatura que ele vai chegar em 96 graus no máximo. Ele não pode ultrapassar 96 graus. Claro que eu vou tirar ele de dentro do forno, mantenho o meu forno fechado, porque caso ele não esteja nessa temperatura, eu posso tirar meu termômetro e volto o pão para o forno para ele poder finalizar essa temperatura. Porque aí ele vai fazer a cocção completa desse pão, tá? Agora, o seu forno não necessariamente precisa estar a 200 graus. Pães com mais teor de gordura e mais teor de açúcar, você precisa de um forno com uma temperatura um pouco mais baixa, porque senão você derrete muito rápido aquela gordura, carameliza muito rápido aquele açúcar e você acaba não tendo um pão com a maior qualidade, porque você escurece ele demais por fora e por dentro ele ainda está cru. Então você precisa de uma temperatura um pouco mais baixa, tá? Agora, pães que não têm uma alta carga de açúcar, uma alta carga de gordura, você precisa de uma temperatura um pouco mais elevada. Então, não existe um padrão de temperatura para forno. Vai variar da receita que você vai trabalhar e dos ingredientes que estão ali dentro, tá? Como saber se a minha massa já está hidratada? Isso varia muito de farinha para farinha, porque eu não posso falar para você que com certeza absoluta todas as farinhas que você for trabalhar você vai utilizar 60%. Porque se eu te falar isso, eu estou te levando ao erro. Então, por isso, se eu te passar uma receita, eu sempre vou falar, a hidratação da minha farinha que eu utilizei deu 60%, 65%, mas primeiro conheça a farinha que você tem na sua mão. Quanto menor o percentual de proteína a sua farinha tiver, menos água ela vai pedir. Quanto maior o percentual de proteína, mais água ela vai pedir. Outra coisa que influencia bastante é a época de plantio. Se foi um plantio numa época muito chuvosa, vai ser uma farinha que vai pedir um pouco menos água. Ela vai ter um comportamento um pouco diferente, tá? Então, como eu sei se minha massa já está hidratada? Você vai ter que testar. Como que eu testo as minhas farinhas? Eu pego 50 gramas de farinha e hidrato com 60%, com 62%, com 65%. A mesma farinha. Para que eu possa... O que é esse 60%, 62%, 65%? Se eu tenho 50 gramas, eu hidrato com 30 gramas de água, hidrato ali. Eu fico ali intercalando, vou colocando 1% a mais, 1% a mais, para que eu possa reconhecer quanto que ela vai pedir efetivamente. É um exemplinho só, entendeu? É um pedacinho de massa, para que eu consiga reconhecer o que a minha farinha pede, como que ela se comporta. Às vezes eu vou lá e coloco 65% de hidratação e ela desanda, ela vira uma meleca. Então eu sei que aquela farinha não comporta aquela hidratação tão alta. Então eu vou respeitando a hidratação que aquela farinha vai aguentar, tá bom? Boa noite, melhor hora para usar o fermento é no pico dele? O fermento natural depende do pico, porque tem picos assim, ó, como que ele se comporta. Às vezes você tá com o fermento na sua geladeira, meio abandonado. Você alimenta, ele vai dobrar de volume, triplicar de volume e sobe e entra no pico. Aquele pico que ele está ainda assim meio altinho, não tá uma bolha e não tá côncavo também. Então ele tá não tá nem completamente reto, ele tá um leve elevado, só que ele fica ali um tempo muito curto, 10, 15, 20 minutos, ele começa a ficar côncavo de novo. Ou seja, ele não tem força para se manter no pico. Realmente o melhor momento para você utilizar o fermento natural é no pico dele. Só que ele tem que ter força de manutenção. Porque às vezes ele chega no pico, você vai lá e utiliza, e lá o teu pão depois dá um resultado ruim. Ele fica um pão pesado, meio batumado. Mas por quê? Porque ele ainda não estava forte o suficiente para manter o pico do crescimento. E o seu pão, com fermento natural, ele nada mais é do que um grande levain, né? Você vai dar um monte de alimento para que ele faça com que aquilo cresça. Então, se o seu fermento não está forte o suficiente para manter um pico estável por um longo tempo, a tendência é que o seu pão vá ficar mais pesado mesmo, tá? Em lugar que a temperatura é 32 graus, pode colocar na geladeira? Eu não entendi exatamente se ela quer dizer o pão, a massa, mas eu vou dizer o que eu entendi, tá? Em lugar que é 32 graus, pode colocar na geladeira. Primeiro, se a tua temperatura ambiente é 32 graus, você tem que iniciar o processo da sua massa com o líquido da sua massa gelado, para que você consiga já segurar mais para baixo a temperatura aí da sua massa do processo de sova. Porque se você coloca uma água em temperatura ambiente, o seu ambiente está em 32 graus,
tua água está em 32 graus, você já dá um up já no seu fermento e ativa ele antes da hora. Então você perde capacidade de crescimento desse pão porque você utilizou o ingrediente na temperatura errada. Aí se você, por exemplo, tá aí na sua cidade e tá fazendo um pão e tá extremamente quente, ele tem os processos. Depois que você faz a sova, eles têm os processos de descanso, que são as primeiras, segundas, terceiras fermentações, né? Os processos que ele vai descansando. Esses descansos podem acontecer na geladeira sim, para que você consiga controlar que ele não saia explodindo a fermentação antes da hora. Você pode fazer isso sim. E, inclusive, a última fermentação, você pode estender o tempo dessa fermentação na geladeira. Então, o que eu faço? Eu faço sempre controle da temperatura da minha geladeira. Porque, às vezes, o que a temperatura da geladeira está marcando lá fora não é a temperatura real. Então, como que você vai fazer na sua casa? Como que você vai controlar? Eu pego aqui, ó, um copo d'água e vou lá na minha geladeira. E eu faço testes. Eu vou lá, se a minha geladeira está cheia, ela vai ter uma temperatura um pouco mais elevada. Então eu pego esse termômetro aqui, coloco aqui dentro, coloco lá 1h30 dentro da minha geladeira, na parte mais alta da minha geladeira. Tiro o meu copo de água e meço a temperatura da água, para eu saber até qual temperatura a minha geladeira, naquele lugarzinho, a minha massa vai chegar. A partir desse controle, eu consigo saber e compreender qual a temperatura que a minha geladeira vai chegar, vai atingir. É a melhor maneira de você controlar. Existem aquelas questões de termostato e tal, mas é tudo muito chique, muito cheio de coisa, e não é necessário. Termostato, às vezes você vai pagar uma fortuna para poder instalar isso na sua geladeira. Isso aqui você paga R$15 e você usa para um monte de coisa. Você não usa só para medir a temperatura da água, você usa para medir a temperatura da massa, medir a temperatura do pão. Ele é bem legal, tá? Tenho que aquecer o forno antes ou coloco o pão já sendo forno? Qual a temperatura ideal? Lu, pão sempre forno pré-aquecido. Por quê? Porque você vai colocar esse pão e ele tem que dar um salto de forno. Para que ele dê esse salto de forno, ele precisa estar aquecido, porque senão ele vai crescendo lentamente e ele perde a possibilidade de dar o último crescimento bonito dentro do forno. E a temperatura, não existe uma temperatura que eu possa falar para você assim, olha, é sempre essa temperatura. Porque vai depender da massa que você tem na sua mão. Se é uma massa mais rica, se é uma massa mais básica. O que é uma massa mais rica? Com mais gordura, com mais açúcares, ovos. Aí você precisa de uma temperatura mais baixa. Se você vai colocar uma massa, por exemplo, uma focaccia ou uma ciabatta, você precisa de uma temperatura mais alta, tá? E esse termômetro aqui, você vai controlar a temperatura do seu forno, a temperatura real. Porque o que marca lá fora no seu forno é muito raro. Até hoje eu nunca vi nenhum forno que marque, forno caseiro, né, eu tô dizendo, que marque na parte externa o que realmente está lá dentro, tá? Então é este termômetro aqui que vai te auxiliar com isso, beleza? São Luís, minhas massas geralmente ficam excelentes, costumo usar o fermento seco. Estela, que bom que você está aqui, Estela. O fermento seco, ele é um fermento ótimo. Você tem que cuidar a questão do armazenamento dele, para que você abra e utilize ele dentro do prazo de validade da abertura. Porque assim, abrir o teu fermento, ó, eu tenho um arsenal aqui do meu lado hoje. Abriu o seu fermento, não usou tudo. Se você pega, enrola ele aqui, guarda lá no seu armário, você vai ter uma vida útil mínima desse fermento. Após aberto, a validade que está na embalagem não vale mais. Após aberto, você tem que guardar em geladeira, para que ele tenha uma validade um pouco mais estendida. Essa validade um pouco mais estendida é de 45 dias no máximo, porque ele vai perdendo a força. Então, se você faz o seu pão com fermento seco e dá sempre certo, é porque você está guardando seu fermento da maneira correta. Ou você compra uma quantidade menor também, que você consegue manter isso de uma maneira legal, tá? Para pães pequenos, tipo bisnaguinha, qual a temperatura interna ideal? Eu coloco 96 graus. Tipo bisnaguinha, eu coloco às vezes um pouco de manteiga, às vezes eu faço com ele um pouco de leite também. 96 graus a temperatura interna do pão, eu tiro ele do forno e deixo ele resfriando. Sempre numa grade, gente. Vou até trazer agora a grade também aqui, porque o meu pão tá resfriando aqui, ó. Ele tá resfriando numa grade, por quê? Para que circule o ar em volta desse pão, tá? Quando ele circula esse ar, ele evita que crie na parte de baixo do seu pão água. Porque se você deixa esse pão direto sobre a mesa ou direto numa tábua de madeira, você vai criar água na parte de baixo e vai ser um pão que vai durar menos ainda porque ele criou umidade ali, ele guardou a umidade para dentro dele, tá? Quais equipamentos para começar a fazer pão em casa? Uma pergunta bem bacana. Quais equipamentos para começar a fazer pão em casa? O que você tem na sua casa,
basicamente é o teu forno. Você tem que reconhecer qual é o comportamento desse forno. Para que você reconheça o comportamento do seu forno, este termômetro, para que você faça pães para vender, porque ó, quais equipamentos para começar a fazer pão em casa? Não falou para vender, né? Mas caso seja só para sua casa, ou caso seja para vender, eu gosto de utilizar isso aqui. Para quê? Para ter padrão. Porque aí eu vou fazer um pão hoje e eu vou saber exatamente qual vai ser o comportamento do meu pão lá amanhã ou depois de amanhã, porque eu sei qual é o comportamento do meu forno. Este termômetro eu acho essencial para que você controle. Este termômetro para você poder controlar a temperatura dos ingredientes que você vai colocar, dos líquidos que você vai colocar na sua massa, temperatura da sua massa no período da sova, a temperatura do seu pão na saída do forno. Balança é um outro equipamento que também não precisa ser chique. Pode ser uma balança pequena, desde que meça os seus ingredientes, ali 10 gramas, 5, 6, a partir de 6 gramas já está valendo, tá? Para você começar a fazer pão em casa. Então você consegue encontrar balança por 15 a 25 reais, simples, que você consegue padronizar. A partir do momento que você consegue manter um padrão, você consegue ter resultados sempre mais semelhantes, porque tem gente que às vezes faz um pão e faz uma mesma receita e dá resultados diferentes, porque utiliza equipamentos assim, xícara, colher, e às vezes a colher de hoje pode ser que não esteja tão volumosa como a colher de amanhã, então isso muda o resultado final, tá? Vamos lá, faço sempre o mesmo pão, mas nunca fica igual. Por quê? Acabei de responder isso sem nem ter visto essa pergunta antes. Mas é isso, gente. Se você não tem um padrão de comportamento, e eu faço um diário dos meus pães. O que é esse diário dos meus pães? Até eu entender como o comportamento do meu forno ele reage, então primeiro eu fiz o diário do meu forno, para saber como que o meu forno vai reagir, vai se comportar. Quanto de temperatura ele perde quando eu abro e deixo 30 segundos aberto, para eu poder saber como vai ser meu comportamento nos outros pães. Qual a temperatura dos ingredientes? Temperatura do meu ambiente? Eu vou medindo isso. Parece muito difícil, mas depois que você pega esse costume, fica automático você pegar esse tipo de informação. Então eu faço um diário do meu pão. De repente meu pão hoje não ficou legal. Não se crucifique porque não ficou legal. Porque às vezes o pão não legal é o teu próximo, é o teu salto, o teu degrau para o teu pão super legal depois. Porque às vezes se você não passa pelo pão não muito legal, você nem imagina como é a maravilha de chegar num pão bem bacana. E você precisa compreender quais são os defeitos que você está tendo aí no seu pão. Então, se eu faço um pão hoje e anotei as minhas temperaturas, anotei a farinha que eu estou usando, anotei a temperatura do forno e deu um resultado que eu não gostei. Então, amanhã, o que eu faço para que eu consiga padronizar isso? Eu vou mudar uma variável. O que é essa uma variável? Eu vou baixar um pouco mais a temperatura da minha água hoje. E é só isso que eu vou fazer. Aí eu vou mudar e vou ver qual é o resultado do meu pão. Se ele melhorou um pouquinho, mas não melhorou o suficiente ainda para mim, amanhã, depois de amanhã, eu vou lá e mudo outra variável. O que seria essa outra variável? Vou mexer na temperatura do forno, vou mexer na quantidade de fermento, ou vou mexer na temperatura da fermentação. Sempre uma variável por vez, para que você consiga controlar e saber exatamente qual foi a variável responsável pela melhora do seu pão, tá? Kátia, que termômetro é esse? Deixa eu voltar aqui. Este, Kátia, é um termômetro de espeto, tá? É um termômetro que você encontra numa embalagem assim, ó. Ele vem numa embalagem assim, tá? Você encontra a partir de 15 reais, você encontra pela internet. E este é um termômetro de forno. Deixa eu colocar mais pertinho aqui assim, ó, para vocês poderem ver. Ele vai marcar a temperatura real do seu forno, tá? Termômetro excelente, eu uso. Existe também aquele termômetro de infravermelho, que é bacana também. Você consegue, só que como ele é um pouco mais caro, eu não indico ele de cara. Se você for começar a trabalhar com um número grande de trabalho, um número grande de produção de pães, aí a história é um pouco diferente. Mas até lá, trabalhe com o que é mais simples, trabalhe com o que você está na sua mão, que está ótimo, tá? Porque às vezes acontece do meu pão murchar, a base ao sair do forno. Ele pode murchar, ou ele pode ficar meio enrugado, ou a casca do seu pão pode soltar da massa do pão. E esse defeito tem várias origens. Não pode ser que não seja apenas uma. Por isso que aí você tem que controlar as variáveis do seu pão. Qual a primeira variável que pode ser a responsável por isso? Você pode sovar o seu pão e ultrapassar 26 graus. Entre 24 e 26 graus da massa ainda crua,
Se você continuar sovando, você acorda o seu fermento biológico. E aí ele começa a entrar em processo de desenvolvimento, a sua massa começa a aquecer. E você está trabalhando com ela ainda. Então você desestabiliza ela um pouquinho. Quando ele vai para o forno, ele teve lá no começo um processo que não foi o processo mais certeiro. Ele vai acontecer isso, tá? Esse é uma das variáveis. Então, se você controla a temperatura da sua massa e percebeu, ah, não, parei de sovar com 24, 26 graus, opa, peraí, então não é essa variável que deu erro. Outra variável que pode ter dado erro, processo de fermentação. Ele pode ter passado da fermentação, ter crescido um pouco além da conta antes de ir para o forno. Aí chega no forno, ele tenta dar um salto de forno, não tem sustentabilidade para poder continuar crescendo. Aquela casca que já iniciou o crescimento tá lá em cima e a massa lá dentro, que não tem mais força, começa a descer e se separa. Quando você tira o teu pão do forno, aquela casca fica toda mole. É como uma sensação de como se ela estivesse descolando ou toda enrugada. Outra coisa também é o fato do seu forno não marcar a temperatura exata, porque a parte externa do seu forno não corresponde à temperatura exata do que está lá dentro. Então você pode colocar uma massa que é mais sensível num forno muito quente, e isso também pode dar esse choque, teu pão reage de uma forma não muito legal. Então vá corrigindo uma variável por vez para que você consiga corrigir isso também, tá? Serve o termômetro digital? Esse aqui é digital, Kátia, deixa eu pegar aqui, ó. Esse aqui é digital, ó. Deixa eu só ligar aqui, ó. Esse aqui é digital, tá? Eu gosto desse. Esse é um dos mais em conta que tem. E olha, gente, ele me atende super, tá? Ele tem uma variação de 1, 2 graus para menos ou para mais? Tem. Então, muitas vezes eu chego lá e eu vejo um pão que chega em 94 graus, eu falo, peraí que eu vou tirar esse aqui, que é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Porque se eu tiro ele a 96, 97, de repente meu termômetro está marcando meio errado, pode ser que eu perca algumas qualidades do meu pão. Preciso pré-aquecer o forno para pão sempre. Sempre tem que aquecer o forno para pão, tá? O pão precisa desse aquecimento, porque você precisa utilizar toda a força que o seu fermento tem ali dentro para ele dar aquele último salto de forno. Porque o fermento morre. A partir lá de 56, 58 graus, ele começa a morrer. E aí, se você vai gradativamente aquecendo ele com o teu pão lá dentro, você vai gradativamente enfraquecendo aquele fermento e perde o potencial de dar um salto bonito de forno, tá? Então, essa é uma dúvida. E tem outra coisa também que muita gente fala que bolo tem que ter forno quente, né? Essa é uma coisa que eu discordo, e essa é uma coisa, assim, minha. Eu tive confeitaria por muitos anos, eu sempre assei todos os meus bolos em forno frio. Eu pegava o meu forno geladinho, pegava todos os meus bolos, colocava tudo de uma vez, e aí eu ligava o meu forno. Tem gente que gosta de colocar o bolo em forno quente? Beleza, eu não gosto, tá? E eu, assim, por quê? Eu vou até explicar o motivo para que vocês possam entender. Quando eu coloco um bolo, vou pegar aqui um exemplo, digamos que aqui esteja a minha forma. Aí eu coloco o meu bolo num forno quente. Aqui é a lateral da forma. O meu forno vai aquecer a lateral da forma primeiro. A massa que está em contato com a lateral do forno vai aquecer primeiro, vai parar de crescer. E a parte do meio tá crua ainda. E ela continua crescendo. Fica aquele bolo baloadinho, né? Então, tem bolos que é bem charmoso ficar assim. Por exemplo, aqueles bolos com furo no meio. É uma exceção. Que daí eu até levo para um forno médio quente. Mas não pelando. Médio quente, tá? Agora, se a minha forma a minha forma de bolo é aquelas formas que eu vou fazer bolo com recheio, bolos de andares, eu quero que ela asse homogeneamente. Para que ela asse homogeneamente, não tenha aquele pico em cima que eu tenha que cortar e desperdiçar isso no meu bolo, eu coloco ele para que ele vá gradativamente aquecendo. E isso vai acontecer o quê? O seu bolo vai crescer por igual, todo ele vai ficar igual, a parte de cima do seu bolo vai ficar linda, retinha, maravilhosa. E aí eu desperdiçava menos bolo. Então é uma discussão que muitos confeiteiros têm, mas isso é muito particular. É algo que eu compreendo que funciona muito bem, eu perco menos ingredientes. Agora, por pão, tem que ser forno quente mesmo, tá? Como faz o fermento? Eu tenho, no meu canal do YouTube, eu tenho uma série de 9 vídeos sequenciais de 9 dias, onde eu construo do zero o meu fermento natural, bonitinho, com farinha branca, tá? Bem legal. Tem todos os passos e eu falo bastante sobre o comportamento desse fermento lá,
tá? Inclusive, tem também um vídeo onde eu faço um pão rústico do zero com o fermento natural que eu criei, tá? Eu faço rosca à noite, gostaria de saber se eu coloco fermento a menos na receita. Essa rosca vai ter uma fermentação mais lenta? Vai, se você coloca, porque assim, ó, geralmente o que as pessoas padronizam? A cada quilo de farinha, você utiliza 20 gramas de fermento biológico seco para que você tenha um pão para daqui 2, 3, 4 horas, tá? Agora, se você quer aquele repouso durante a noite e tenha uma fermentação mais longa, além de usar o recurso da geladeira para que você consiga controlar essa fermentação e não perca a mão desse pão, você também tem que baixar a quantidade de fermento da sua massa. Então, se você utilizava lá 20 gramas de fermento biológico seco para 1 quilo de farinha, baixa lá para 10, para 5 gramas, para que você consiga estender mais a vida útil dessa fermentação. Com toda a fermentação mais prolongada, vai te dar um sabor muito mais prolongado, uma digestibilidade, vai ser aquele pão que você vai comer e não vai pesar o teu estômago, como geralmente acontece com pães que são fermentados rapidamente. Vai te dar um pão com muito mais qualidade, tá? Essa temperatura serve para o pão de cebola também? A temperatura de retirada do pão, de 96 graus, serve sim, tá? Tem pães muito doces, assim, brioches, pães como panetone, que eu tiro ainda com temperaturas menores. 92, 94 graus eu tiro com ele com essa temperatura, porque ele tem mais manteiga, tem mais açúcar e eu quero respeitar aqueles ingredientes, tá? Como fazer pão em dias frios para ter um bom crescimento? Aí você vai ter que mensurar qual é a tua temperatura ambiente. A partir da temperatura ambiente que você tem, você vai trabalhar a temperatura do líquido que você vai colocar na sua receita. Sempre respeitando que não ultrapasse 24 graus da junção desses ingredientes. Então, você não pode colocar uma água lá, 20 graus, numa farinha que está em temperatura ambiente, porque assim, logo ele já vai estar ultrapassando 24 graus na sova. Então, para que você tenha um bom crescimento, você pode fazer uma esponja, você pode fazer um polish, você pode fazer uma biga, que são pré-fermentações que vão fortalecer o crescimento do seu pão, ou até mesmo trabalhar com uma temperatura de água, temperatura ambiente de água, de repente. Tudo isso vai depender do ambiente que você está, de onde você está inserida naquele dia, qual a temperatura. Porque onde eu moro aqui é muito frio. Hoje, por exemplo, eu nem olhei a temperatura no celular, eu olhei só a temperatura que estava no meu termômetro da cozinha. E estava marcando 18 graus. Então, se a minha cozinha estava a 18 graus, eu não ia colocar uma água a 5 graus, porque senão eu ia estender demais essa fermentação. Então, aí, neste caso, eu coloquei uma temperatura de água de 13 graus, para poder respeitar, daí a minha temperatura da farinha era a temperatura ambiente, então eu sovei, pouco não sovei demais também, porque tem muitas vezes, e com a maioria dos meus pães eu faço na mão, eu não sovo na mão até desenvolver o super ponto de véu, até o meu glúten ficar lindo e maravilhoso. Eu vou deixando ele desenvolver e finalizar na bancada, nos processos de fermentação, nos processos de descanso, para que eu não superaqueça essa massa, tá? Tenho mesmo que colocar o fermento seco na geladeira depois de aberto? Tem, Lu. Tem que colocar o fermento seco dentro de um potinho. Esses potinhos que vocês compram para fazer geleia, geralmente, são ótimos para isso, sabe? Porque você consegue fechar, rosquear bem firminho e consegue dar uma vida útil maior. Porque se você deixa em temperatura ambiente, esse fermento começa a se consumir, porque ele está acordando. Imagina se você está lá no verão, você abriu o seu fermento, tirou ele dessa embalagem que não tinha contato com a oxidação. Se ele não tem contato com a oxidação, ele não vai entrar, não tem oxigênio para lidar com ele, né? Ele não vai entrar em processo de acordar. Quando você abre, você introduz oxigênio ali dentro. Se você está numa temperatura de 30 graus e o teu fermento está lá no armário, ele está a 30 graus. Então ele está morrendo, porque ele está lá se proliferando e ele começa a consumir ele mesmo, tá? Então e isso acontece defeitos nos pães. Às vezes você vai usar um fermento e fica cheio de marquinhos de fermento no seu pão, porque o seu fermento já está muito velho, ou você vai utilizar um fermento e o teu pão não cresce, não desenvolve nem com reza. Então pode ser o fermento defeito, tá? O termômetro que mede o pão assado é o espeto, né? Vou mostrar aqui, ó. Esse aqui, tá? Eu tenho também uma da Tramontina, mas gente, de verdade, assim, a diferença é preço, ele vai medir, esse aqui, ele aumenta a temperatura um pouquinho mais lentamente do que o da Tramontina. Mas eu prefiro esperar um pouquinho a mais, alguns segundos a mais esse daqui, e indicar para você comprar por 15, 20 reais, do que indicar para você comprar o da Tramontina por 79 reais, tá?
Cheguei há pouco e gostaria de saber como substituir o fermento biológico pelo natural. Marceli, o fermento biológico e o natural, eu sempre trabalho assim com qual é o tempo de fermentação que eu quero ter. Se eu quero fermentar o meu pão durante uma noite inteira, eu não posso colocar uma alta carga de fermento ali dentro, porque senão não tem nada na vida que vai segurar esse fermento crescer. Mesmo na geladeira ele vai crescer. Então o que eu faço? Eu faço, digamos, eu vou fazer meu pão agora à noite. Começo uma massa e coloco um levain. Só que eu quero assar o meu pão amanhã às 10 da manhã. Você tem que fazer teste para entender primeiro, em primeiro lugar, como a sua temperatura aí reage, qual a temperatura da sua geladeira, porque você vai precisar da sua geladeira como um suporte, principalmente na época do verão no nosso país, né? Aí eu faço a massa bonitinho, faço os processos de fermentação de bancado, de descanso, e quando eu faço a modelagem final, eu levo, após a modelagem final, para a geladeira, para que eu possa assar amanhã de manhã. Então eu mensuro, eu não posso ultrapassar 20% de levain nessa massa. O que é 20% de levain? Se eu vou usar 1 kg de farinha, eu não posso ultrapassar 200 gramas de levain nessa massa, porque senão eu vou dar muito alimento para ele, e ele vai crescer muito rápido. Agora, se o seu fermento tiver super forte, 200 gramas para 1 kg de farinha, ainda é muito. Então, você pode colocar 150 gramas. Agora, se você quer um pão com fermento natural para daqui 6 horas, aí o meu limite máximo é 40% de levain. Eu coloco a cada quilo de farinha, 400 gramas de levain, se eu quero para daqui umas 6 horas esse pão pronto. Aí eu trabalho com ele todo em temperatura ambiente. E por que eu não ultrapasso esses 40%? Porque senão eu altero demais o pH da minha massa, daí eu vou ter retrogostos ali que não vão ficar tão saborosos, eu vou ter mais levain do que alimento para o meu levain poder se fortalecer e crescer, então vai ter muita levedura e muita bactéria ali dentro, batalhando por pouco alimento, entende? Então, por isso que eu não ultrapasso 40%. Pode fazer o pão na batedeira? Pode sim, Rosa. Batedeira, eu gosto bastante de iniciar as massas de pão com um batedor raquete, que é um batedorzinho assim, que geralmente a gente usa para massas mais moles, mas eu uso para massa de pão também, que eu acho que ele estrutura bem e só depois eu coloco aquele gancho, tá? Só que aí você tem que cuidar qual a batedeira que você tem. Se você tem uma massa muito pesada e você vai colocar uma grande quantidade de massa pesada numa batedeira pequena, você corre o risco de você queimar a sua batedeira. E aí, às vezes, não vale a pena. Eu tenho uma KitchenAid, que ela suporta 6 litros e 900. Ela é uma semi-profissional. E mesmo ela, eu não ultrapasso 1,5 kg de massa. Então, assim, 1,5 kg de massa, pra mim, eu coloco o limite, porque eu tenho pena. Porque, assim, por isso que muitas vezes eu faço na mão. Porque na mão eu trabalho com várias outras técnicas, faço pães sem sova, faço pães com sova meio a meio, sabe? Faço um pouco de sova manual, um pouco de dobra, um pouco de descanso. E na batedeira, se você tem uma batedeira menorzinha, que tem lá 300 watts de potência, não se arrisque tanto assim, tá? Porque às vezes não vale a pena. Às vezes é um pão pequenininho. Esse pão aqui, ó, eu sovei ele, acho que, sei lá, deu 6 minutinhos e finalizei o desenvolvimento do glúten dele na bancada, tá? Então, assim, não precisa usar sempre a batedeira. Com algumas exceções, como panetone, brioche, eu gosto de utilizar a batedeira, que eu acho que estrutura melhor. É possível usar pré-fermentação em todas as massas? Você pode usar pré-fermentação em todas as massas, principalmente você, Cíntia, que você está num local muito quente. E aí, no teu local quente, você dá uma durabilidade maior para os seus pães e você dá um tempo de prateleira maior, né? Porque você também trabalha vendendo seus pães, você pode trabalhar assim. O método direto, que é a união dos ingredientes sem ter que passar pela pré-fermentação, ele acaba te dando mais agilidade no processo, mas ele também te dá uma vida mais curta, uma durabilidade mais curta no seu pão. Então, a pré-fermentação vai estender um pouquinho, sim. Posso fazer um pão com fermento biológico seco e deixar durante a noite na geladeira para crescer? Pode sim. Aí, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que medir a quantidade de fermento que você vai utilizar. Aí você vai utilizar aquela técnica lá do copinho d'água, tá? Coloca na sua geladeira e vai mensurar qual é a temperatura da sua geladeira, para você ver qual a temperatura máxima e mínima da parte mais alta, da parte mais baixa da sua geladeira, para que você possa deixar a sua massa sem congelar ela. Porque tem geladeira que se você coloca uma massa de pão, ela congela a massa, que elas são muito potentes. Então, conheça a sua geladeira primeiro. Mas pode sim, eu faço longa fermentação com fermento biológico na geladeira. Qual o segredo do pão integral ficar perfeito e macio? Eu faço autólise. Autólise sempre nos meus pães integrais para que eu consiga desenvolver
a capacidade daquela farinha sem ter que ficar fazendo com que ela sofra na sova. Porque a farinha integral, ela tem mais farelos. Automaticamente, ela tendo mais farelos, ela vai ter mais facilidade para que ela não construa um glúten perfeito. Então, eu faço autólise. Para quem tem alguma dúvida sobre o que é autólise, lá no meu canal do YouTube, tem um vídeo bem explicadinho sobre o que é autólise, como se faz autólise, e inclusive eu fiz autólise numa massa branca e numa massa integral, para que você possa conhecer o processo bem certinho, tá? Qual a melhor maneira de sovar a massa no geral? Kátia, eu não tenho uma maneira só. Eu faço muitos pães de alta hidratação, eu faço sem sova nenhuma. Eu trabalho unindo os ingredientes e vou fazendo dobras. O que é fazer dobra? Eu vou esticando essa massa e forçando com que ela desenvolva o glúten através dessas dobras. Eu vou dobrando como se fosse envelope. E eu forço com que esse desenvolvimento do glúten aconteça ali, tá? Então, é uma das maneiras. Aí depende da massa que eu tenho. Aí tem massas que eu tenho que eu consigo fazer, que eu vou dobrando, vou fazendo a massa por cima dela mesma. É quase nada de fricção na massa, quase nada de força no braço. Quem tem problema de tendinite é uma maravilha. Você consegue fazer, não força demais, não superaquece demais a massa, só que aí ela vai demorar um pouquinho mais para desenvolver. Aí tem a boa e velha maneira antiga que você vai rasgando a massa, e tem aquela outra maneira que você vai trabalhando pro lado. Também, para pães mais hidratados, tem o slap and fold, que a gente chama, que é de bater a massa na bancada e dobrar. Bate a massa na bancada e dobra. Essa é legal, só que ela suja bastante. Então, assim, eu uso, mas eu uso com parcimônia. Eu não uso sempre, porque ela suja, ela vai espirrando a sua massa. Porque geralmente eu uso esse tipo de sova em massas mais hidratadas. Então, cada batida que você dá, ela dá uma espalhadinha, tá? Em que momento eu coloco as sementes no pão? Eu coloco sempre as sementes no pão depois que o meu glúten já está desenvolvido. Então, lá no final, minha massa está linda, maravilhosa, desenvolvida, é o momento que eu coloco os grãos no meu pão. Coloco, homogenizo bem aquela massa sem sovar de rasgar. Porque se eu sovar rasgando, aquele grão vai rasgar a boa parte do que eu formei do glúten ali antes. Então, eu vou misturando bem com leveza, vou unindo essa massa aos grãos bem no finalzinho, tá? Para ter casca crocante do pão, tem que deixar crescer somente na geladeira ou na temperatura ambiente, consigo alcançar a casca crocante apenas com o vapor. A casca crocante, ela não tem muito a ver com a geladeira. Você vai encontrar aquela casca crocante mais pururucada, aquela que fica cheia de bolinhas, você encontra quando você deixa um pão fermentando a frio. Se você faz um pão em temperatura ambiente, verão, o tempo todo em temperatura ambiente, você raramente vai ter aquela casquinha cheia de bolhas, de pururucadinho em cima. Isso acontece geralmente em pães que passaram por fermentação em geladeira. Mas a casca crocante é a maneira que você vai assar esse pão, tá? Então você tem que assar. Vai assar um pão. Tá vendo essa panela que tá aqui atrás? Essa panela de ferro, ela tem a tampinha dela. Eu coloco o pão ali dentro, dou uma vaporizada dentro da forma, simulo um forno de lastro. Então eu vaporizo ali dentro com este vaporzinho aqui e tampo a panela. Aquele vapor vai fazer com que aquela casca fique crocante o suficiente, sem ser dura demais e crocante da maneira certa, tá? Claro que tem todo o trabalho anterior também, processo de fermentação, processo que você trabalhou a massa também vai desenvolver uma casca mais legal também, tá? Estou alimentando meu levain há 3 dias, notei que ele dobrou de tamanho e depois murchou. É normal isso? É normal. Você está alimentando ou você está criando o seu levain? Porque se você está criando, 3 dias ele é um bebezinho ainda, tá? Então ele vai mais um tempo para ele poder fortalecer. Se você está alimentando um fermento que estava na geladeira, de repente por um período maior, estava meio abandonado na geladeira, às vezes acontece isso comigo também. Às vezes eu deixo lá 10 dias e faço testes de quanto ele vai aguentar, de quanto ele vai suportar. E aí eu tiro e faço algumas alimentações. E às vezes 3, 4 alimentações não são suficientes para acordar, para despertar esse fermento. Então, se ele está dobrando de tamanho e não consegue se manter estável por um tempo grande, ele está frágil ainda. Então, se ele fica estável e depois fica côncavo, porque ele começa a afundar de novo, porque ele está frágil ainda. Então, ele precisa de mais alimento aí, tá? Pão tem o mito de sovar e muito, até cansar. Pois é, Kátia, isso é algo bem, bem antigo mesmo, sabe? E sabe outra coisa que é um mito que isso eu vi a minha avó fazendo, minha avó fazia pães maravilhosos, mas ela usava o cilindro também muitas vezes. O cilindro, se você utiliza ele
numa quantidade legal para você modelar o seu pão, sai um pão bonito, vai ficar legal, mas em excesso o cilindro vai superaquecer a sua massa. Você já deve ter visto, algum de vocês devem ter visto aqui, passando a massa no cilindro e aí começa a dar uns estouros. Aí eu penso, a massa está quase pronta. Não, ela não está quase pronta, ela já passou da temperatura. Aí o que acontece com esses pães? Observe se eu não estou falando a verdade. Cortem uma fatia de pão que foi cilindrado e superaquecido, corta para ver se aquele miolo daquele pão não está super fragilizado. Muitas vezes você vai passar uma manteiga e aquele pão desmancha. Ou só o fato de você cortar uma fatia de pão mesmo, o miolo despenca. Isso porque ele superaqueceu, ele se desestabilizou. Significa que ele está ruim? Não significa que ele está ruim. Só significa que ele poderia estar mais firme, mais estruturado, tá? Então, os processos foram sendo melhorados com o passar do tempo. E foi sendo percebido que o excesso de sova não era legal. Então, a gente começou a entrar com processos de cuidado de temperatura, muito diferentes hoje, nessa parte mais contemporânea da panificação. Posso deixar o pão integral em longa fermentação na geladeira? Pode. Qual é o detalhe do pão integral, Marceli? A farinha integral ela tem mais nutrientes. Então, para você controlar a fermentação, além de você baixar um pouco mais a quantidade de fermento, você tem que aumentar um pouquinho mais a quantidade de sal. Porque o sal é um controlador da fermentação. Se você naturalmente tem uma farinha que ela tem um processo fermentativo mais acelerado por ter um excesso de nutrientes, um excesso de alimento para esse fermento, então você controla um pouco mais aquilo que vai fazer com que o seu pão cresça, que é o fermento, coloca menos, e coloca um pouco mais daquilo que vai controlar a fermentação, que no caso é o sal. O sal vai entrar na massa, ele não tem a função de salgar o seu pão. Além dessa função de dar um sabor, de abrir o sabor que é natural do sal, ele no pão tem a função de controlar a fermentação, tá? Obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui. Quem ainda não se cadastrou, dá um pulinho lá no Linktree/Pão Sem Segredo, aqui na página inicial do meu Instagram, clica, entra no Telegram, vai ter a receita do pão de espinafre que eu fiz hoje, que é esse aqui, ó. Daqui a pouco eu vou postar a foto dele cortado, tá? Eu já postei a foto dele antes de ir pro forno, postei a foto dele depois de sair do forno, e agora ele tá mais friozinho, eu já vou cortar para poder mostrar lá no grupo como que ele ficou, bem bonitinho. Quem não está cadastrado no Telegram e não tem Telegram e não quer ter também, você pode entrar lá no meu e-mail, se cadastrar lá no meu e-mail, tem lá lista VIP. Entra na lista VIP do meu e-mail que você vai receber todos os meus e-mails informando das aulas do YouTube com o link para você poder assistir. Tá bom, gente? Um beijo, obrigada, até quinta. E agora essa quinta vai dar certo, tá, gente? Porque a pecinha aqui entre a cadeira e o computador já sabe como lidar com o negócio, tá? Boa noite. Um beijo.